Fala pessoal, começando aqui mais um quadro nosso do Rastreador de Tendências, onde eu vou compartilhar com vocês um pouco de uma estratégia fechada e exclusiva apenas para clientes aqui da Capitalizo. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha, que é a maneira que você consegue ajudar o nosso trabalho aqui desse lado e também ao YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Lembrando que se você quiser ver análise de algum ativo, de algum setor em específico, é só estar deixando aqui nos comentários qual é a sua visão de médio prazo, qual é o setor que você enxerga que tem mais oportunidade, qual a ação dentro de algum setor que você está olhando para poder surgir uma nova oportunidade aí para o médio prazo, tá? Lembrando que essa aqui é uma estratégia fechada e exclusiva apenas para clientes aqui da Capitalizo, uma carteira que pode ser composta por até 10 ativos, né? Uma carteira ali visando o médio prazo, ficar posicionado dentro de ativos que estão em tendência de alta, né? Uma carteira posicionada apenas na ponta compradora. Eu vou trazer um pouco do contexto aqui para vocês, utilizando o exemplo de algum ativo, né? Toda semana na quinta-feira, como é feito. Como a gente faz esse processo, tá? E lembrando que no nosso site do capitalismo.com.br está rolando aí um cupom agora de carnaval exclusivo para você conseguir aí um bom desconto nos nossos produtos, tá? Então o cupom é o CAPFOLIA com 40% off à vista no boleto e 30% off no cartão em até 12 vezes, tá? Então no pagamento à vista, 40% off aí no pagamento para estar recebendo as nossas recomendações, então ponto de entrada, ponto de saída, vídeo explicativo, todos os dias explicando o contexto da nossa carteira que estamos posicionados, né? Todo dia após o fechamento do pregão é enviado um vídeo. Sempre quando tem novas recomendações é enviado uma mensagem em tempo real no Telegram, no nosso sistema, no aplicativo de celular, então é bem simples de se acompanhar aí pelo menos 10 minutos, 20 minutos, uma vez na semana, uma vez por dia, você já consegue acompanhar nossas recomendações, beleza? Então, chega de flu-flu e vamos para o gráfico, tá? O ativo que eu trouxe aqui hoje para compartilhar com vocês é PRIO 3, é um ativo que ainda não entendo estar interessante, mas é um ativo que está dentro de uma estrutura de alta, né? Esse é o primeiro ponto, então, já que estamos procurando ativos interessantes para o médio prazo, né, mapeando essas regiões que ficariam interessantes, se posicionar dentro de um ativo para conseguir capturar a maior parte da tendência, assim como a gente até pegou o movimento em PRIO 3, tá? Nesse exemplo aqui, olha, ela rompeu essa região, deixa eu lembrar aqui onde foi, nessa zona de suporte, na verdade, aqui, ó, nesse teste de LTA, porque a gente entende que formou uma estrutura de alta com essa LTA, que é a linha de tendência de alta, e todas as vezes que o preço se aproximar dessa zona de suporte, entendemos ser uma região interessante, que deve entrar pressão compradora, surgindo boas oportunidades com uma relação de risco-retorno bem agradável, bem favorável, para conseguir se posicionar e capturar aí um movimento de médio prazo. Tá? A gente então conseguiu fazer uma entrada em PRIO 3 nessa região, depois acabou encerrando aqui, né, próximo dessas zonas aqui, quando perdeu um pouco de força. Mas, indo para o contexto atual, é um ativo que está dentro de um canalzinho de baixa, de curto prazo, né, a tendência de médio prazo e de longo prazo ainda permanece de alta. A gente tem uma sequência de topos e fundos aqui ascendentes. E o que eu estou esperando aqui em PRIO 3, o que eu acho que pode ficar interessante caso ela venha testar, é ela continuar aqui esse processo de correção, né, continuar esse processo de correção, vir até próximo da região dos 38, quem sabe testar aqui a zona dos 32, são as duas zonas que eu entendo e já mapeei aqui e ser interessante, caso o PRIO 3 retorne para essa região, ficar atento para conseguir se posicionar, pensando em pegar uma retomada de médio prazo. Ah, mas só tem esse contexto? Não, tem outro. Qual que é o outro? Né? Aqui tem esse canalzinho de baixo, todo mundo sabe que, para quem acompanha mais os nossos vídeos aqui, e já é o nosso cliente, sabe que um dos contextos que a gente gosta bastante também para se posicionar em operações de médio prazo são rompimentos de canais. Então, rompimento de canal também pode validar uma entrada dentro do nosso contexto, tá? Que seria um rompimento desse canal aqui de baixa atual em PRIO 3, geraria a expectativa de possível continuação de alta se houvesse o rompimento desse canal e também poderia surgir novos pontos de entrada caso esse rompimento seja feito antes de chegar, por exemplo, nessa zona de suporte. Né? Então é isso que a gente faz, é mapear as zonas importantes, entender o porquê que aquela região é importante, né? Igual aqui tem uma LTA, que é uma linha de tendência de alta, tem uma outra zona de suporte também interessante aqui nessa região. Então, de fato, aqui se torna, né, se transforma uma zona de suporte bem importante e caso o preço se aproxime dessa região, é entender e procurar alguma barra de força, algum ponto de entrada aqui favorável para conseguir se posicionar. Lembrando que os stops
em médias, quando acontecem dentro das nossas operações, ficam ali na casa de 10 a 15%, e os ganhos das operações que dão certo, em média ali de 40 a 60% nessas operações aqui dessa carteira do rastreador de tendências, tá? Então, isso que vale bem importante. Lembrando que é uma estratégia que a gente não utiliza stop, né? É só um stop ali de segurança, mas a operação em si ela não tem um stop, tá? Então, é tudo monitorado ali em tempo real, dado que operações de médio prazo são operações que não dá para ficar encerrando, finalizando operações a qualquer correções que acontecem de curto prazo, tendo em vista que no médio prazo os movimentos eles demoram um pouco mais para acontecer, as correções às vezes são mais amplas, são mais movimentos um pouco mais complexos, não dá para ficar encerrando posição a todo momento, sendo que é estratégia de médio prazo. Então o que a gente faz que é passado pelo nosso analista aqui, fundamentalista, né, o nosso especialista, ele faz ali o filtro das ações que têm um fundamento, né, uns resultados muito bons, são empresas consolidadas dentro do mercado para evitar ao máximo, né, ali a questão de ativos sem liquidez, gaps muito grandes, então a gente não fica posicionado em ativos que têm esses contextos. Né? Então é passado aqui por um filtro qualitativo das empresas e as tomadas de decisões são únicas e exclusivas com gráfico. Né? Então análise técnica, análise gráfica, mas o filtro quantitativo, qualitativo, né, na verdade, que usamos para definir quais ações vão ser monitoradas, é passado ali por um filtro de qualidade ali das empresas, tendo em vista que vamos ficar posicionados no médio prazo, que são operações que duram em média de 6 a 12 meses. Tá? Então, o Prio 3 acho interessante caso ela siga aqui esse processo de correção e se aproxime lá da região dos R$ 34,00, ou faça o rompimento desse canal de baixa, gerando expectativa de uma retomada de alta. Tá? O ativo aqui segue uma estrutura bem definida de alta, um ativo bem interessante, bastante fluxo comprador, desde essa última movimentação aqui de alta, e agora passando por um processo de correção normal, dentro de um contexto de um canalzinho de baixa, expectativa de curto prazo um pouco mais negativa, mas entendendo que isso aqui pode ser só uma correção de toda essa movimentação de alta aqui, né? Então, essa sendo uma movimentação de alta, e esse processo de correção em forma de bandeira, uma correção dessa movimentação de alta que pode ser formada aqui um fundo ascendente, quem sabe nessa região, um pouco mais aqui abaixo, para aí depois conseguir dar sequência nessa movimentação, que seria, imaginando aqui, uma correção seguida de um pivô no médio prazo, e aí sim ficar posicionado dentro de um ativo que entregue esse contexto, e o importante, né, que a gente faz aqui bem dentro da nossa carteira é o acompanhamento. Então, é o pré-trade, é o pós-trade, é o gerenciamento dessa operação. Né? Quando fazer uma saída parcial, quando fazer uma adição de lote. Lembrando que tem ativos que já estão posicionados na nossa carteira, mas que surgindo novas oportunidades de entrada, são enviados novos pontos de entrada para quem não conseguiu se posicionar da primeira vez. Tem também a adição de lote, então quando o ativo ele dá uma nova oportunidade, seguindo ali aquele contexto ainda de alta, quem não entrou na posição a gente reenvia os novos pontos de entrada, como eu comentei, e também pode ser feito a adição de lote, né? Então ali a gente mostra a porcentagem dessa adição de lote, quanto porcentagem é da carteira, tudo certinho ali para ficar dentro do nosso gerenciamento de risco. Tá? Então é uma carteira ali bem gerenciada, vem entregando ótimos resultados nos últimos anos. Os resultados você consegue conferir também no nosso site do capitalismo.com.br, beleza? Então eu espero poder ter ajudado vocês com mais um ativo aqui visando esse contexto de médio prazo, e queria saber de vocês também qual é o ativo que vocês acham que mais vai entregar uma movimentação de alta no médio prazo aí até o final não, né? Mas no decorrer aqui desse ano para frente, beleza? Então até a próxima.